Diana? Obrigada. As próximas questões são relativamente à plataforma Trace Covid e SINAV. Fazendo aqui uma pequena contextualização, a arquitetura base da plataforma Trace Covid é centrada no processo e não na pessoa. Tem-se falado na necessidade de modificar a interface da aplicação de modo a evitar múltiplas abas abertas em simultâneo e voltar atrás e repetir pesquisas. Tem havido referências às necessidades de alterar o layout, a interface da aplicação para melhorar a monitorização dos doentes e gerir a informação dentro das equipas. A questão que se segue, ou as questões que se seguem, são para a doutora Alexandra Fernandes e gostaríamos então de lhe perguntar que alterações poderiam ser feitas de imediato para melhorar a eficácia e a eficiência da Trace Covid no processo da vigilância da doença na comunidade e, adicionalmente, gostávamos que partilhasse também connosco o que está a ser feito no ACES Almada Seixal. Muito obrigada, doutora Fernanda. Então, olá, muito boa noite a todos, obrigada pelo convite. Então começo já por responder. Antes de mais, 3 notas prévias. Em primeiro lugar, como cuidados de saúde primários, estamos de parabéns por estar a conseguir acompanhar na comunidade a grande maioria dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19. E isto parece ter uma influência na muito menor letalidade da doença cá no nosso país. Portanto, estamos de parabéns, apesar e todo o esforço que temos feito tem valido a pena. Em relação à Trace Covid, a plataforma Trace Covid não nos fazia falta para acompanhar as pessoas com infecção Covid. Foi uma plataforma que nos foi imposta e que tem sido parte dos nossos problemas e não parte das soluções. Bastar-nos-iam 2 plataformas que deveriam estar interligadas, nomeadamente o S-Clínico, que conhecemos e com o qual trabalhamos todos os dias, e o SINAV, que é a plataforma das doenças de notificação obrigatória. A Trace Covid foi algo que surgiu completamente fora da combinação com as equipas dos cuidados de saúde primários e que nos foi imposta. E não só a Trace Covid nos foi imposta, como a Trace Covid nos impõe, de um modo tirânico e algo infantilizante, uma norma, que é a norma 004 de 2020, que, no meu entender, está desajustada às nossas capacidades. Posto isso, tenho algumas sugestões daquilo que poderá modificar a plataforma, melhorar a plataforma Trace Covid e torná-la menos parte do problema. Em primeiro lugar, acabar com as tarefas. Nós não precisamos que nos digam o que é que temos que fazer. Sabemos ler a norma e, portanto, não precisamos que nos sejam mandadas tarefas que temos que cumprir e que terminar. Em segundo lugar, basta-nos um único separador. Um separador pessoas, no qual as vigilâncias existem também. Não temos que abrir o separador pessoas, o separador vigilâncias, o separador tarefas, que é de loucos para uma pessoa que é clínica e que tem mais que fazer do que isto. Mais uns assuntos práticos. É importante que seja possível registar a data em que o teste foi positivo. Portanto, quando se diz qual é o estado do teste, é importante que se possa escrever lá a data. É interessante, era muito importante que fosse determinada automaticamente pela plataforma a data provável de cura nos casos positivos, portanto que seria 10 dias, na maior parte dos casos, 10 dias depois do início dos sintomas, ou 10 dias depois do teste positivo nos assintomáticos, e eventualmente se pudesse juntar com o conhecimento de qual é a profissão da pessoa, até podia ser os 20 dias depois. Depois, era muito, muito importante que rapidamente fosse permitida a pesquisa por médicos de família e não a pesquisa por unidade. Na ULS de Matosinhos existe uma técnica superiora que todos os dias determina e divide logo por médico de família as tarefas de Trace Covid e as pessoas que estão em Trace Covid, o que é de grande facilidade para a distribuição do trabalho nas equipas. Em vez de haver uma tarefa para nós notificarmos no SINAV em geral, devia haver uma alerta para notificar no SINAV apenas os casos positivos que não estão já notificados. Portanto, era isso é que é o tipo de tarefas que nos dá jeito. E já agora, com um link
automático para o SINAV, para não termos de depois abrir o SINAV, que também tem a sua complexidade e a sua dificuldade e nem sempre abre. Um assunto que me parece um assunto básico de usabilidade, que é quando pesquisamos um nome, não deve contar os acentos. Portanto, se nós pusermos Flávio com acento e lá tiver Flávio sem acento, ele não reconhece aquele Flávio. E isto, eu tenho-me informado, é um assunto básico de usabilidade. E aproveito para dizer uma coisa, eu adorava que isto chegasse à SPMS e a quem é que faz as nossas plataformas. Os serviços públicos para a saúde não têm um técnico importantíssimo, que é um técnico que trabalha em User Experience, que tem a ver com a usabilidade, com o ponto de vista do utilizador. Nós somos martirizados pelas plataformas que nos fazem utilizar, começando no S-Clínico, continuando no SINAV e passando pela Trace Covid. Mais assuntos que podiam ser úteis. Num utente que é de outro ACES, o que acontece várias vezes, era importante que quando nós pesquisamos um nome, em vez de dizer que não existe, que diga que nos aconselhe a procurar noutros ACES. Era útil, porque senão nós podemos pensar que determinada pessoa não está inserida em Trace Covid. E por outro lado, também é importante, quando um utente pertence a outro ACES, ser possível também pesquisar pelo nome e não só pelo número do SNS, como atualmente acontece. Além disso, era muito importante que os médicos e enfermeiros de família pudessem inserir utentes na plataforma Trace sem número de SNS. E não nos digam que não é possível, porque a SNS 24 consegue. Portanto, a linha SNS 24 consegue inserir em Trace Covid pessoas sem número de SNS. Mas os médicos e os enfermeiros não conseguem. E isto é muito grave, porque os utentes que não têm o número de SNS são provavelmente os casos de maior risco de contágio, são pessoas ainda em exclusão social. E, portanto, nós no nosso ACES colocamos-nos num Excel nosso, onde estão as pessoas que não têm lugar no Trace Covid. Isto não pode acontecer, até porque já se resolveu este problema para a SNS 24. Depois, outra coisa que era interessante era automatismos, mas penso que se vai falar nisso, nomeadamente um automatismo que seria, sempre que um utente é colocado como caso suspeito, devia seguir automaticamente uma mensagem para o seu número de telemóvel com as medidas de isolamento, que nos facilitava termos que ser nós depois a explicá-las, ou pelo menos ficava já escrito. Portanto, isto são as propostas de melhoria da Trace Covid, da plataforma, sendo que para nós o ideal era que ela não existisse e que fosse melhorado o S-Clínico e melhorado o SINAV, e bem articulados entre eles. Já agora que o SINAV Lab derivasse para o SINAV Med, porque não tem lógica nenhuma que sejamos nós que vamos notificar em SINAV Med algo que nos foi notificado por SINAV Lab via Trace Covid. Quem faz isto no dia-a-dia compreender-me-á, que é um clínico que tem imensos diabéticos para tratar, pessoas com depressão, grávidas, crianças, pessoas com doença mental, etc., que está a passar via Trace Covid um dado do SINAV Lab para o SINAV Med. Isto não cabe na cabeça de ninguém e eu sinto-me maltratada com isto. Isto incomoda-me, desculpa, também estou a ser emocional como nosso colega de saúde pública. Tenho dito. Muito obrigado. Acho que resumiu muitas das dores de alma dos últimos meses dos colegas e muito obrigado pela sua resposta. Passaríamos então à pergunta seguinte, no âmbito também de Trace Covid e SINAV. E do ponto de vista clínico e de ganhos em saúde, pode questionar-se se será relevante manter o seguimento. Não, mas eu ainda tenho uma coisa para dizer. Eu ainda tenho mais uma pergunta, mais uma resposta. Pensei que tinham ficado as duas perguntas incluídas. Não, eu tenho mais. Isto era o que nós não gostamos e depois é o que nós fizemos em alternativa. Então, se não se importa, então partilhava connosco então o que é que foi feito então no ACES de Almada, Seixal e que pudesse ser útil para os outros também. Então, nós, no nosso ACES, quase desde o início da pandemia, percebemos que não nos fazia sentido e que não tínhamos a capacidade de contactar diariamente todos os casos suspeitos e confirmados de Covid-19. E nesse sentido, e nesse aspecto, a norma
que foi mudada, mas mantém-se assim. Portanto, a norma obriga a um contacto diário com pessoas que, na maior parte das vezes, não têm praticamente sintomas. E mesmo agora esta possibilidade do self-report, o self-report também obriga a diariamente o desgraçado do clínico ler o self-report das outras pessoas. Ora, a minha unidade é uma unidade que temos 8 médicos, das quais uma está com Covid em casa e a outra está com um problema de gravidez de risco. Portanto, somos 6 clínicos e temos 100 criaturas seguidas em trace Covid. Significava fazer 100 contactos telefónicos com estas pessoas. Bem, isto depois alargado para um ACES dá bastante mais do que isso. Portanto, nós, desde o princípio, que tentámos fugir a esta tirania da norma e da plataforma Trace Covid. E fizemos-lo da seguinte maneira. Nós consideramos que deve ser possível um contacto diário com o utente, mas esse contacto não tem que ser feito do médico para o utente e pode ser feito do utente para o médico. E pode ser feito só quando o utente sente que necessita dele. Portanto, o que era preciso era existir uma disponibilidade para responder a um utente quando ele precisa de uma resposta clínica. Nesse sentido, criámos um protocolo que tem o acordo do Conselho Clínico e da Unidade de Saúde Pública, que tem vindo a ser modificado e que foi muito melhorado na sequência da mudança da norma 004/2020, que eu saúdo, porque foi uma mudança muito boa e muito significativa. E, portanto, este protocolo, baseia-se num protocolo e num call center, o call center que é uma forma, é um número de telefone, ou 2 números de telefone, para onde é possível que as pessoas que estão a ser acompanhadas por casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 na área do nosso ACES, para onde podem telefonar num determinado horário, todos os dias, sendo atendidos por médicos ou enfermeiros do ACES e que respondem às suas dúvidas clínicas. Isso permite que não façamos contactos diários aos utentes. Temos também um Excel comum, feito por um colega genial do ponto de vista da informática, que seria bastante mais útil para seguir os utentes do que a plataforma de Trace Covid, mas pronto, nós temos que utilizar a mesma e utilizamos o Excel porque nos permite fazer coisas que a plataforma Trace Covid não permite, nomeadamente seguir a quantidade grande de utentes sem número de SNS que existem no nosso ACES. E que também nos permite dividir o trabalho entre nós por médico de família, que é outra coisa que não se consegue automaticamente pela plataforma Trace Covid. Atualmente, com a nova norma, estamos a conseguir fazer uma coisa que eu penso que poderá ser invejável para a maior parte dos colegas médicos e enfermeiros. Nos casos suspeitos, fazemos apenas um contacto da nossa iniciativa, que é o primeiro contacto. Nesse primeiro contacto, fazemos logo tudo, passamos à pessoa a credencial para o teste, se não tiver sido passada pelo SNS 24, e enviamos-lhe um folheto informativo que foi feito para ter toda a informação necessária, em que não só se explicam os cuidados de isolamento, como se explica tudo o que a pessoa deve fazer na sequência do resultado do teste. Ou seja, é logo explicado que se o teste for negativo, a pessoa tem alta e já não o voltamos a contactar. E se a pessoa tiver sintomas, contacta o nosso call center. Nos casos confirmados, nós fazemos cerca de 2 a 3 contactos. Portanto, um primeiro contacto em que enviamos o folheto de caso suspeito. Um segundo, e depois em que é pedido para a pessoa nos enviar o resultado do teste para o e-mail do profissional. Se o teste for positivo, nós notificamos em SINAV, coisa que já devia ter acontecido, porque o SINAV Lab já devia ter notificado em SINAV Med, mas notificamos em SINAV, porque não notificámos antes. Nós não notificamos casos suspeitos em SINAV, que é uma coisa que curiosamente a norma manda, mas eu tenho dificuldade de notificar um caso que não é ainda um caso. E, aliás, quando perguntam no SINAV qual foi a data do diagnóstico, como é que nós sabemos quando é que foi a data do diagnóstico? Perdão, do diagnóstico se não há um diagnóstico, mas pronto. Nessa altura, quando o caso é positivo, notificamos em SINAV Med, mandamos
telefonamos à pessoa, mandamos-lhe um segundo folheto, que é um folheto explicativo para os casos confirmados. E combinamos logo com a pessoa quando é que é provável que seja a sua alta. Depois, normalmente, no dia que prevemos para a alta, telefonamos, perguntamos se a pessoa não tem febre há 3 dias e se está bastante melhor dos sintomas e tem alta. Portanto, fazemos 2 a 3 contactos. Muito obrigada. Pronto, e é isto que estamos a fazer neste momento no Acés Almada Seixal. Muito obrigada. Mas mesmo assim, perdemos demasiado tempo a abrir e a fechar plataformas. Mesmo assim, imagine as outras equipas que cumprem ainda diariamente o contacto em vigilâncias. Mais outra coisa que fazemos é que nós só escrevemos em pessoas. Escrevemos nas notas de pessoas, como os contactos são poucos, já deixámos de abrir as vigilâncias e nunca abrimos nem fechamos tarefas. Muito obrigada. Doutora Alexandra, passo então a palavra ao Pedro. Sim, então agora, mais uma vez, obrigado. Isto é verdade, quando temos que criar Excel para complementar 3 sistemas de informação, alguma coisa não está a funcionar nesse sistema de informação. Mas colocamos a questão seguinte, que é, na lógica do ponto de vista clínico e dos ganhos em saúde, poderá ser relevante questionar-se um bocadinho que estávamos a discutir agora, se deve-se manter o seguimento de trace Covid a pessoas sem sintomas, os assintomáticos ou com sintomas ligeiros. Nesse sentido, a pergunta dirigida à doutora Rita Viegas, boa noite, a questão era se faz sentido alterar o protocolo de vigilância e de redefinir uma estratégia nacional de vigilância, e se será preferível aumentar a seletividade e seguir apenas os casos positivos com maior comorbilidade e risco, ou eventualmente até assumir algumas destas experiências locais e passarem a nacionais, como acabamos agora de ouvir. Olá, muito boa noite. Muito obrigada pela possibilidade de aqui estar a debater este tema que muito nos envolve e muito tempo nos ocupa, habitualmente e nestes últimos meses. A verdade é que eu tenho a sorte e o privilégio de pertencer ao Acés Almada Seixal e, portanto, eu sou uma privilegiada a priori. E a verdade é que isto me tem simplificado muito a vida, mas como diz a doutora Alexandra, simplifica a vida, mas não o suficiente. Nós só imaginamos o que será o sofrimento do resto do nosso país. E isto é uma das coisas que não faz sentido. Portanto, nós estamos num contexto de pandemia, num contexto de disseminação comunitária desta infecção, um crescimento exponencial, todos os dias há casos novos, uma quantidade imensa de casos novos. A verdade é que nós vamos conhecendo a história mais ou menos natural, uma espécie de natural desta doença tão nova que é esta infecção, mas a verdade é que sabemos também que a grande maioria das pessoas será assintomática, terá uma doença ligeira e, portanto, serão pessoas que passarão incómodos por esta situação. E estamos a perder tempo, muito tempo, a vigiar pessoas que não vão ter doença grave. E este é um dos nossos princípios. Portanto, nesta fase e nesta fase da pandemia não faz sentido continuarmos a vigiar as pessoas que só têm sintomas ligeiros ou que nem sequer sintomas têm, ou que depois até se acaba por verificar que vão ser negativas depois da realização do teste, embora estejam mais uma vez introduzidas aqui na plataforma Trace Covid. Esta plataforma, por outro lado, foi concebida para ser utilizada pela saúde pública, mas a verdade é que a saúde pública raramente utiliza a plataforma, portanto, mais uma vez, utiliza os tais Excel e ferramentas, e quem está com o ónus e com a responsabilidade da utilização diária desta plataforma são os médicos de família, no seguimento de toda esta fatia imensa de doentes Covid, sejam graves ou não graves. O que é que faria sentido, do meu ponto de vista, e mais uma vez, tendo em conta que eu faço parte do privilegiado Acés Almada Seixal, vigiar só os casos positivos. Só os casos positivos é que deveriam constar desta plataforma, portanto tudo o que é ligeiro ou assintomático nem sequer entrava na plataforma. Outro ponto, caso positivo, diagnóstico, SINAV-LAV. SINAV-LAV automaticamente introduzido no SINAV-MED, automaticamente um alerta para o médico de família ou para a unidade funcional, porque há utentes sem médico de família infelizmente, e em simultâneo para a saúde pública. Desta maneira eram possíveis as duas coisas, o médico de família automaticamente contactaria o positivo e o médico de saúde pública rapidamente procederia aos inquéritos epidemiológicos e ao rastreio de contactos. Eu acho que só assim é que faria sentido continuar neste dilema que é completar os inquéritos epidemiológicos que acabam por não ser e não ocorrer em tempo útil e ocorrer desfasados no tempo. Portanto, as pessoas são positivas e muito tempo depois
é que vão à procura por ineficácia e por impotência e por impossibilidade de recursos humanos na gestão deste processo. Portanto, resumindo, não faz sentido continuarmos a seguir os casos ligeiros e assintomáticos. Faz sentido, do ponto de vista epidemiológico, seguir de uma maneira rigorosa e sinalizar de uma maneira rigorosa os casos positivos, dirigir os testes para as pessoas que são utentes de risco e que devem ser o nosso alvo, e dirigir os testes e este rastreio para pessoas com comorbilidades, população vulnerável e pessoas que a priori vão ser penalizadas e vão ter probabilidade de ficar mais doentes ao longo desta doença. Pronto, e era isto que eu queria dizer, basicamente. Muito obrigada. Muito obrigado, Diana. As pessoas em seguimento pelo Trace Covid são, em geral, e vamos aqui utilizar uma expressão que poderá não ser a mais adequada, mas tratadas como objetos passivos, seguidas de modo unidirecional por profissionais. Mas existe uma ferramenta de autorreporte que permite a dispensa de contacto pelo profissional de saúde. A pergunta é para a doutora Joana Monteiro, novamente, é que alterações podem ser feitas no processo de vigilância ativa ou sobreativa para mudar este processo para um paradigma de capacitação, de maior autonomia, de proatividade e de responsabilização dos cidadãos em seguimento. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela questão. A minha resposta aqui é um pouco voltar a centrar aqui os cuidados na pessoa e não na doença. E por isso aquilo que para mim faz sentido e penso que fará sentido também para muitos de vocês e um bocado também de encontro àquilo que a doutora Alexandra e a doutora Rita também partilharam anteriormente, é que neste processo de vigilância, quer estejamos a falar de uma vigilância ativa, quer sobreativa, tem que existir um plano de cuidados. E é um plano de cuidados que tem que ser acordado, obviamente, entre a equipa de saúde e o doente e que idealmente deve ser estabelecido neste tal primeiro contacto que acontece quando da suspeita ou diagnóstico. Portanto, por um lado, no sentido de capacitação, compete-nos também transmitir informação ao doente acerca de como é que o quadro provavelmente irá evoluir, isto obviamente também por aquilo que nós vamos sabendo acerca da doença de Covid-19 e assumindo que existem incertezas próprias da evolução de qualquer quadro vírico, mas deste em particular, que nós sabemos que às vezes pode ter aqui também surpresas em termos de evolução clínica, mas também temos claramente que explicar ao doente quais são os sinais de alarme que devem motivar uma nova procura de cuidados e, portanto, desta forma capacitá-lo então para a gestão da sua própria doença. Há aqui um aspecto fundamental e por isso é que esta experiência do A6 Almada Seixal também é muito importante, é que nós temos que indicar formas realistas do doente entrar em contacto com os serviços de saúde. Porque não basta dizer se estiver pior telefone, porque sabemos a dificuldade do atendimento telefónico, não é, a nível nacional. Portanto, há unidades em que com certeza foi disponibilizado, ou como aconteceu nesta que nós ouvimos, um contacto próprio que os doentes sabem que ao ligarem serão respondidos. Noutros casos podemos aconselhar os doentes até a procurar um contacto por e-mail que será de resposta mais rápida, ou mesmo se não vimos capacidade de resposta, temos que no mínimo dar indicação de se agravarem e voltarem a ligar para a linha Saúde 24 e depois terem um encaminhamento de acordo com a reavaliação que é feita naquele momento. Em relação àquela ferramenta do autorreporte, acho que deve ser explicado a cada doente a possibilidade da sua utilização e temos que perceber, junto com o doente, se ele terá capacidade para utilizá-lo ou não, sabendo que alguns doentes até será fácil e desejável para eles que não tenham um contacto diário e outros poderão não se sentir capazes de utilizar. Eu só queria aqui terminar reforçando que a frequência da avaliação é uma decisão que deve ser uma decisão clínica, é uma decisão que é dinâmica, que vai depender de fatores, quer do doente, quer do próprio contexto em que os serviços os cuidados são prestados e, portanto, não deverá ser nunca uma imposição superior, nem uma norma, nem de outra forma, porque isto pode levar, então, como já fomos vendo, a uma má gestão dos recursos e a uma incapacidade de resposta por parte dos serviços, que é aquilo que estamos a assistir neste momento. Obrigada. Obrigado, Joana. A próxima questão, e pronto, eu estou aqui nesta aula do país que não tão beneficiada, que já tem a unidade de saúde pública com mais de 3.000 contactos e colegas sozinhos com mais de 70 contactos em trace, coloca-se uma questão que às vezes ao Dr. Gonçalo, neste momento, que alguns profissionais acabaram por
cair na tentação e seguir a tentação de procurar iniciativas próprias através de inovação digital para aumentar a eficiência e eficácia das práticas habituais do trace quando se confrontaram com este avolumar de tarefas. E a questão que lhe colocávamos era se seria desejável um call center nacional com funcionamento externo às OSFs ou CSPs, encaminhasse para as equipas de saúde da família algumas situações triadas, ou se isto ainda ia criar mais entropia e tornava o processo ainda mais complexo? Então, acima de tudo, há aqui uma questão, e já vários pontos foram sendo, aqui ao longo do webinar, foram sendo falados, que estas inovações, nós transformamos os nossos consultórios em verdadeiros call centers Covid e não Covid. Mais em Covid também por causa desta questão do trace e das tarefas que impunham. E foram criados, tal como disse o colega Gustavo, da Saúde Pública, os X6, as drives do Google, a revisão constante da plataforma Trace Covid por insuficiências da própria plataforma. Foram criadas e foram aproveitadas centrais telefónicas inteligentes de forma a reduzir o número de contactos e efetivamente todas estas experiências vieram revelar que existe uma forma de nós otimizarmos a nossa nova realidade e a nossa nova prática. Existe aqui uma preocupação de criação de um call center porque as tarefas que existem a nível, neste momento, dos cuidados de saúde primários são excessivas. As equipas já estavam no limite e, neste momento, com o aumento das tarefas que se impuseram fruto da pandemia, as unidades começam a atingir um limite e não conseguem cumprir com todas as tarefas que, neste momento, estão atribuídas para o horário que, efetivamente, estão contratadas. Sabemos que este call center, como dizia a doutora Joana, resolve o problema de o acesso às unidades, que o contacto telefónico, não havendo ainda a implementação pela SPMS das centrais telefónicas que estão há tanto prometidas, resolve esse problema no sentido em que, se nós estabelecermos o plano de cuidados desde o início, como foi falado, conseguimos que só alguns contactos é que possam ser feitos nas situações limite ou nas situações de doença aguda, e isso poderia efetivamente obviar. A criação do call center tem também 4 vantagens, que é a uniformização e a sistematização do seguimento deste tipo de doentes, garantindo uma maior eficiência nos contactos, porque é padronizado. Estas equipas que ficam dedicadas por fazerem parte de um call center têm esta possibilidade de uma intersubstituição sem prejudicar as tarefas nas unidades. As emissões de testes, as declarações de isolamento profilático, que o SNS 24 já tem feito, mas nós sabemos que os algoritmos, como também já foi referido, são incorretos ou também muitas vezes geram tarefas inapropriadas. Mas, acima de tudo, eu acho que esta ideia poderia ser acarinhada pelo alívio substancial da carga de trabalho que poderia dar às unidades, gerada pelo seguimento destes utentes. Se é incluído na saúde 24, sabemos que tem insuficiências. Fica um call center à parte, também teria que se criar um call center novo. Isso são questões depois organizativas que ficaria para pensar depois qual é que seria a forma de implementação. Mas a minha resposta à pergunta é sim. Muito obrigado. Diana, vamos passar à pergunta seguinte. Existe a percepção de que o desperdício diário de milhares de horas e o desgaste anímico dos profissionais poderiam ser evitados por intervenções digitais inteligentes, nomeadamente, por exemplo, a inteligência artificial, incluindo então o recurso a este tipo de dispositivos. Aqui a pergunta é para o Dr. Ivo Reis. Que automatismos beneficiariam a comunicação de Trace Covid e SINAV, bem como avisos ou alertas automáticos para os médicos de família sobre os utentes das suas listas a requererem atenção imediata? Muito obrigada, Dr. Ivo. Dizer que, de facto, falar de inteligência artificial e Trace Covid na mesma linha é um erro histórico, porque não é inteligente e é apenas uma base de dados. Isto é o Trace Covid.
E como qualquer base de dados que não se pode publicar num trabalho de investigação, também o Trace Covid de nada nos serve, porque não é um sistema de informação. Ou seja, um sistema informático sem geração de processos automáticos ou de garante de processos de controle de qualidade não é um sistema informático, é uma nulidade. É, no fundo, o papel passado a um monitor que tem luz. E é isto que é o Trace Covid. Agora, já muito foi dito dos processos que podiam ser automáticos. Há alguns que, na medida do possível, não podemos acabar com o Trace Covid amanhã, que era possível, porque temos a tecnologia, existe, está implementada, o S-Clínico comportava, através da plataforma RSS-SIGA, todas estas notificações que temos vindo a falar, era possível terminar, ou seja, há aqui uma vontade que todos desconhecemos de porque é que esta plataforma se mantém ativa, que é, pelo menos, avisarem-nos. Ou seja, automatismos. Se um doente lá está, é novo, eu quero saber. Tenho um e-mail institucional, podem mandar para mim, agradecia. Ok, os doentes sem médico. Muito bem, se há um doente sem médico, poderiam avisar o ACES, é que o ACES criava uma equipa para receber esses doentes, só precisávamos que nos avisassem. Mais automatismos. Se um doente recebe um teste negativo e é um caso suspeito, a sua vigilância termina ali, é uma vigilância que termina, porque é que isto não é automático, não faz sentido nenhum. Mais do que isso, então há um programa informático a avisar-me para comunicar informaticamente com outro programa informático que eu tenho na minha consulta utilizando outro programa informático, ou seja, isto é uma desintegração total. Nós temos 3 programas, S-Clínico, SINAV-MED, SINAV-LAB, e que não comunicam, porque não querem. Não há história, não há impedimento tecnológico para não comunicarem, é apenas ideológico. E isto é assustador numa era de um combate a uma pandemia. Podemos continuar na lista de automatismos simples, possíveis amanhã. Ok, eu tenho os doentes sem médico de família, criem um gestor de caso. Ou seja, eu estou a ver o doente pela primeira vez e atribuo-lhe um gestor de caso. E esse gestor de caso, quando entra na janela do seu ambiente de trabalho, tem a seu cargo os seus 10 doentes que estão a seu cargo. Doentes esses que até podem comunicar e ser sinalizados dentro do próprio programa. Se eu estou à espera que um doente vá à consulta da enfermagem, depois venha para mim e ele passa de verde, amarelo e vermelho, não há uma luz roxa que possa acender quando é um doente do Trace Covid? São cores e o monitor, hoje em dia, o RGB permite todas. Já não temos monitores que não são a cores. Ou seja, o que há aqui na falta de processos automatismos nem é falta de inteligência, nem é falta de sugestões. Há uma ideologia por trás que não foi implementada, porque este processo não tem em conta que os médicos de família sejam capazes de controlar uma pandemia. E que o somos, tanto que até criamos X6 para dar a volta a esta história toda. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. Acho que está a começar a criar sumo esta conversa.